Fala pessoal, beleza? Bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal. Estamos trabalhando com as aplicações das derivadas e nesse vídeo nós vamos estudar funções crescentes e decrescentes. No caso, vamos usar o conceito de derivadas para avaliar se uma função é crescente ou se ela é decrescente. E esse conceito é extremamente importante em todas as áreas que se usam derivadas. E antes de começar, eu já peço para que você se inscreva aqui no canal, se você não for inscrito, para acompanhar os vídeos que estamos sempre postando aqui. Dê uma navegada nas playlists, compartilhe esses vídeos. O conhecimento é livre e ele salva. Eu vou começar usando uma interpretação gráfica. Eu acho sempre válido, quando você está estudando matemática, usar interpretações gráficas como recurso de aprendizagem. E eu vou desenhar aqui um gráfico de uma função hipotética, tá bom? Isso aqui é um gráfico, uma função qualquer. Vou fazer aqui bem longo, aqui y e x. E é o seguinte, vamos colocar aqui, vai de A até B. Vamos dizer que nossa função vá desse ponto aqui até esse outro ponto aqui. E aqui nós temos f de A, que é a imagem nesse ponto aqui. E neste pontinho B aqui nós temos o nosso f de B. Tá? Mas aí suponha que a nossa função ela vem, sobe até aqui e depois desce. Tá? Parecido com uma parábolazinha, né? Ó, o que acontece aqui? Eu vou colocar nesse ponto aqui, onde você tem um máximo, eu já vou usar esse conceito de um máximo de uma função, ele é bem intuitivo, tá? O que acontece com a função? De A até x0, ela vai, cresce, tá subindo, ó. A imagem aqui tá subindo, ó. Ela vai, sobe, chegou nesse máximo, depois ela passa a descer aqui. Então, olha só como é intuitivo. Daqui de x igual a até x igual a 0, a função é crescente. Está subindo o valor de imagem. Ó. O valor de imagem, você vai fazendo aqui, ó, vai sempre aumentar. Passou de x0, vem daqui para cá, ela vai descendo. Ó. Você tem sempre a sua imagem está diminuindo aqui. Ó. Tá? Então, já posso adiantar para vocês que neste trecho aqui a função ela é crescente, essas setinhas são muito úteis para a gente entender. Passou para cá, ela é decrescente. Beleza, visualizando assim fica tranquilo. Mas vamos formalizar o que está acontecendo aqui, porque nem sempre a gente vai ter o gráfico da função à disposição da gente, tá? Então, ó, eu vou separar aqui de A até x0 e de x0 até B. Vamos fazer aqui. Primeiro, eu vou fazer de A até x0 e vou colocar os nossos conceitos. Aqui vai ser A e aqui vai ser x0. O que acontece com a função? Ela começa aqui e vai até lá em cima. Pronto, foi até lá em cima. Ela é esse pedaço aqui. Tá? E aí, beleza. Aqui o nosso x, aqui o nosso y, bem aqui é o nosso f de A e bem aqui é o nosso f de x0, tá? Vamos pegar aqui dois pontinhos, x1 e x2. Vou pegar um pontinho aqui, x1, e outro pontinho aqui, x2, tá? Quando eu olhar o valor da função aqui, ó, eu tenho esse pontinho e tenho esse outro pontinho aqui. São dois pontos quaisquer, ó. Esse aqui é o f de x2 e esse aqui é o f de x1, tá bom? Olha só. Vamos pegar sempre que esse x2 é quem está à direita e esse x1 quem está à esquerda. Então, dados x2 maior do que x1, tá? Dados dois pontinhos aqui, sendo que esse é maior do que esse, o que acontece? O valor da função nesse que está maior é maior do que o valor da função desse que está menor. Então, ó, esse f aqui é maior do que esse. Então, você diz
f de x2 é maior do que o f de x1. Quando isso ocorre, a gente diz que a função é crescente, tá? Para quaisquer valores de x1 e x2, tal que o x2 seja maior do que o x1. Então, você aumenta o valor de x, a sua função também aumenta. Guarda isso, é muito fácil a gente aprender dessa forma. Então, você tem o seu x, você aumenta o valor de x, o valor de f também aumenta. Lembra, sabe o que lá do colégio? Quando as coisas são diretamente proporcionais. Lembra de proporcionalidade? Você aumenta uma quantidade, a outra quantidade também aumenta. Tá? É semelhante o conceito. Então, dados x2 maior do que x1, os valores de imagens são tais que f de x2 é maior do que f de x1. Neste caso, f é crescente. Tá? Isso para qualquer x2 e x1 dentro desse intervalo. Desse aqui, tá? Dentro desse intervalo. Então, x2 e x1 são tais que pertencem ao intervalo a x0. Tá bom? Beleza, a gente vê esse caso aqui. Vamos olhar para o outro aqui. Vou fazer um outro desenho aqui. E essa daqui é a definição de uma função crescente, tá bom? Essa aqui está sendo a definição de uma função crescente. Vou fazer agora o outro caso. Agora eu vou pegar aqui x. Aqui agora ele vai de x0 até b, né? Então ele começa lá em cima e vem, desce até aqui. É só um esboço, tá bom? É só um esboço, não é a reprodução fiel do que está lá. Então eu tenho aqui o meu f de x0 e aqui eu tenho o meu f de b, tá? E aí, de novo, eu vou pegar dois pontinhos, x1 e x2, com o x2 sendo o maior deles. Então, eu vou pegar aqui o meu x1, bem aqui, e eu vou pegar aqui o meu x2 aqui, tá? E aí, de novo, ó, vamos olhar aqui, ó, tá essa imagem aqui, tá esse daqui. O que aconteceu com a imagem? Ó, uma imagem está aqui e a outra imagem está aqui. Então, de novo, aqui é dados, né? Concordância aqui. Então, ó, dados x2 maior do que x1, o que aconteceu? Eu aumentei o valor de x, o que aconteceu com a minha imagem? Diminuiu. Então, vem aquela ideia da inversamente proporcional que a gente vê lá no colégio, né? São inversamente proporcionais, aqui entre aspas, tá bom? Isso aqui é uma função, não são quantidades independentes. Então, eu aumento o valor de x, a minha imagem diminui, o valor da função diminui, meu y diminui. Então, f de x2 é menor do que o f de x1. Então, nós dizemos que f é decrescente. Tá? Que é como ocorre aqui nesse nosso exemplo, né? Você está aumentando o valor de x, o valor da função aumenta, aumenta, chegou aqui. Aumenta o valor de x agora, a função diminui, a imagem vai sempre diminuindo. Então aqui é crescente e aqui é decrescente. Beleza, né? Vou trazer um exemplo para vocês, uma parábolazinha. Eu fiz só um esboço de um gráfico genérico, tá? De uma função genérica. Vou fazer aqui um exemplo, pegar aqui, ó. F de x igual a x quadrado. Igual a x quadrado, a nossa parábolazinha, né? Antes de ver esse gráfico, olha só. Vamos pegar aqui o caso em que x é positivo, por exemplo. Vou pegar x positivo. Nesse ponto aqui. Então, eu tenho aqui, ó. Aqui vai 0, vai para frente. E eu vou pegar dois pontos, aqui a nossa reta x. E eu vou pegar dois pontinhos aqui, ó. x1, x2. Tá? Esse x2 é maior do que o x1. Então, você faz o seguinte. Pega um número, eleva ao quadrado. Beleza. Pegue outro número maior do que ele e eleve ao quadrado. Então, esse aqui ao quadrado vai ser maior do que esse ao quadrado. Verdade? Então, se você pegar f x2, vai ser maior que esse f de x1.
Por quê? Porque x2 ao quadrado vai ser maior do que o x1 ao quadrado. Tá? Então, nesse caso, a função é crescente de 0 para frente. Então, isso aqui ela vai ser crescente em 0 até o infinito. Tá? Vamos olhar agora para x negativo. X negativo. Então, agora a minha reta ela vai estar assim, ó. Aqui é 0 e aqui é o x. Eu vou de novo pegar, desculpa, dois pontinhos aqui, x1 e x2, tal que o x2 seja maior do que o x1. x1 e o x2. O que acontece aqui? Aqui a função está ao quadrado. Se eu pegar esse número aqui, que é menor, né, ele ao quadrado, vai dar menor do que esse aqui ao quadrado. Tá bom? Mesmo que eles sejam negativos. Então, esse daqui, o que acontece? Por exemplo, ó, se esse aqui for menos 4 ao quadrado dá 16. Aqui for 2, menos 2 ao quadrado é 4. Tá? Porque aqui inverteu a história, né? Agora está para o lado esquerdo. Então, esse daqui, sendo menor, quando você levar ao quadrado, ele vai ficar maior do que esse daqui. Então, você vai ter, ó, f de x2 vai ser menor do que f de x1. Tá bom? Porque esse número aqui, ele é menor do que esse. Só que eles são negativos. Então, em magnitude, em módulo, esse aqui acaba sendo maior. Como eu vou levar ao quadrado, então, este número aqui ao quadrado vai ser maior do que esse aqui ao quadrado. Então, essa função x² ela é decrescente em menos infinito e 0. Tá bom? Outro exemplo, eu pego aqui menos 5 ao quadrado dá 25. Menos 3 ao quadrado, 9. 25 maior do que 9, né? Então, 9 menor do que 25. Então, ela é decrescente. Vamos olhar o gráfico dela? Ah, beleza. Vamos ver o gráfico dessa função. A função x², né? Ó, vamos ver aqui a função x². Tá aqui, ó. É a parábolazinha centrada na origem. Ou centrada com vértice na origem, centrada no eixo x, né? Essa daqui é y igual a x². Então, vejam. De 0 até infinito positivo, ela é crescente. Como a gente viu. De menos infinito até 0, ela é decrescente. Beleza, né? Graficamente é tranquilo. Mas quando a gente vai fazer de forma algébrica, tem que ter atenção a essa dependência. Se eu aumentar o valor de x, a minha função aumenta. Se eu diminuir o valor aqui, se eu aumentar o valor de x aqui, a função diminui. Este aqui é o caso de uma função que ela é decrescente e depois passa a ser crescente, né? Nesse pontinho x igual a 0, ela chega no mínimo, né? Quando chega nesse mínimo, esse mínimo é um ponto onde você muda se a função era crescente, decrescente, passa a ser crescente, você passa por um mínimo aqui. Igual aqui, ó, ela era crescente, passou a ser decrescente, você passou por um máximo. Esse conceito vai ser importante, a gente vai ver lá em máximos e mínimos de funções. Outra aplicação das derivadas. Quero trazer mais dois exemplos aqui, duas funções. Vamos pegar as exponenciais a logaritmo, que a gente sempre faz. Tá? E de novo eu vou usar o apelo gráfico para trabalhá-las. Tá? Aqui é o x e o y, aqui vai ser 1, e eu tenho a função, ela faz isso daqui, essa daqui é y igual a e elevado a x, beleza? E eu tenho essa outra aqui, que é y igual a e elevado a menos x. Aqui também é 1, porque todo número elevado a 0 dá 1, ela faz isso daqui. E vem pra cá. Sem encostar lá no eixo, né? Então ela vem ficando cada vez mais pertinho aqui. E essa daqui é y igual a e elevado a menos x. Olha que bacana. Graficamente você já percebe que você está aumentando o valor de x e a sua função está aumentando aqui.
tanto para o x negativo quanto para o x positivo. De fato, olha só, se eu pegar aqui e elevado a x2, né? Então vou pegar aqui, vou pegar até distante aqui, ó, um x1 e um x2. Isso aqui sempre vai ser maior do que e elevado a x1. Por quê? Exponencial de um número maior do que exponencial de elevado a x1, se esse x2 for maior do que o x1, e elevado a esse x2 vai ser maior do que esse daqui. Isso é verdade, né? Então você pega e elevado a 4 é maior do que e elevado a 2. Olha, eu peguei um x aqui negativo. O que que acontece quando esse x for negativo? Quando esse x for negativo, olha só. Por exemplo, se esse aqui for menos e elevado a menos 4, por exemplo, né? Isso aqui é a mesma coisa que 1 sobre e elevado a 4. Né? Então você pega 1 dividido por um número elevado a 4, é pequeno em comparação com esse aqui. Tá? Se aqui for menos 4 e aqui for 4, então ficaria e elevado a 4, e elevado a menos 4. Ou seja, 1 sobre e elevado a 4. Então isso aqui vai ser sempre maior. Neste caso aqui, ó, vou pegar aqui o meu x1 e vou pegar o meu x2. O que que eu tenho? Esta imagenzinha aqui vai ser menor do que essa, ó. Uma está aqui e a outra está aqui. Está menor. Então, e elevado a x2 menor do que esse e elevado a x1. Tá bom? Mesma história aqui, né? Porque quando eu vou pegar a exponencial de um número negativo, ele vem aqui para baixo, tá? A mesma interpretação. Então, aqui nós temos uma função sempre crescente. Sempre, em todo o seu domínio, ela é sempre crescente. E aqui ela é decrescente. Tá bom? Eu trouxe esses exemplos para mostrar para vocês o conceito de função monótona, tá? Ou monotônica. Também tem isso. Então, ó, eu estou falando aqui de função monótona. Tá? Ou monotônica. Acho que em Portugal eles usam monotônica. Tá? Aqui a gente usa monótona. Tá? Vem do inglês também monotonic. Tá? Fica monotonic. Ó, uma função, ela é dita monótona se no intervalo, se ela for crescente ou decrescente neste intervalo. Tá? Veja só, a função exponencial e elevado a x, ela é crescente em todo o seu domínio. Então, ela é monótona em todo o seu domínio, tá? Ela é monotonicamente crescente em todo o seu intervalo. Vamos anotar isso, vamos, né? Ela aqui, ela é monotonicamente crescente em todo o seu domínio. Tá? Ó, ela é crescente o tempo todo. Dá aquela ideia, né? De algo monótono, algo que não tem graça, né? É constante, tá sempre aumentando. Vou já falar da parábola, a diferença dela. Esse daqui, ela é monotonicamente decrescente, porque ela é decrescente em todo o seu domínio, tá? Então, mesma coisa. Eu não vou escrever aqui, vocês anotem aí no caderno de vocês. Essa daqui, elevada a menos x, ela vai ser monotonicamente decrescente em todo o seu domínio. X pertence aos reais, tá? Vamos olhar para a nossa parábola? Vamos olhar para a parábola. Olha só. Y igual a x quadrado, y igual a x quadrado não é monótona. Por quê? Ela era decrescente e depois passou a ser crescente, tá? Você pode separar assim. Ela é monotonicamente decrescente ou é monótona de menos infinito a zero e monótona de zero a infinito. Então, ela é monotonicamente decrescente aqui e monotonicamente crescente daqui para cá. Então, ela é monotonicamente decrescente
em x vai de menos infinito a zero. E desse lado ela vai ser monotonicamente crescente. De zero até o infinito positivo. Tá bom? Ela todinha não é monótona. Ela é monótona nesses semi-intervalos aqui. Tá bom? Eu vou deixar como exercício para vocês analisarem a função logarítmica, tá? Pode ir atrás do gráfico dela, tá? Pode ir atrás do gráfico para saber disso aí, tá? Então, analisem se ela é crescente, se ela é decrescente, quais os intervalos que ela existe, que é o domínio, né, da função logarítmica. Então, você pega y igual ao ln de x. Ela é crescente, né? Isso aqui é até para vocês pesquisarem a respeito, tá bom? Beleza, professor, o senhor falou bastante de função crescente e decrescente, foi 20 minutos só definindo essas coisas. Cadê as derivadas? Agora vamos para as derivadas, vamos ver onde que entra a derivada nessa história. Vamos lá, usando as derivadas. Vamos lembrar da nossa definição de derivada, tá? Então, f' de x, definição da derivada. Tem também uma playlist aqui no canal sobre derivadas, tá bom? Desde o comecinho, usando a definição, passo a passo. Dê uma olhada também nessa playlist, gente, é fundamental. Vai ser o limite desse quociente de Newton aqui, ó. O nome disso aqui é quociente de Newton. F de x mais ΔX menos f de x sobre ΔX quando ΔX tende a zero. Né? Definição de derivada, tá bom. Para adequar ao nossa notação aqui, vou fazer a seguinte renomeação aqui das coisas, tá? Esse aqui é o nosso eixo x. Eu tenho aqui o x, e eu tenho aqui o x mais ΔX, tá? X mais ΔX. Então, daqui para cá você caminhou ΔX. Beleza. Eu vou renomear aqui as coisas. Eu vou chamar o meu x aqui de x1. E eu vou chamar o x mais ΔX de x2, tá? Não tem nenhum problema nisso daqui. Então, a nossa derivada vai ficar assim, ó. O limite f de x mais ΔX vai ficar f de x2. F de x vai ficar f de x1. E aqui embaixo, x2 menos x1. Então, vai ser o limite de quando x2 tender a x1. Porque ΔX tender a zero, né? Esse bichinho tender a zero, esse ponto vem para cá. Então, é o mesmo que fazer x2 tender a x1. Vem para cá. Aí, vamos pensar o seguinte. Vou pegar aqui a minha função, tá? Deixa eu fazer aqui das cores que eu estava usando. Tá? Então, olha só. Y, x, tá? Aqui vai x1 e aqui vai x2, tá? Toda vez que eu pegar um x2, fazer assim, tá? Eu vou pegar um x2 maior do que x1. Esse aqui é maior que x1. Então, o que está acontecendo? Está acontecendo que isso daqui é positivo. Positivo, tá? A gente aprendeu que se o f de x2 for maior do que o f de x1, crescente. Se isso aqui for maior do que isso, crescente. Se isso aqui for maior do que isso, positivo. Positivo dividido por positivo dá positivo. Opa! Então, olha onde a gente chegou. Se a função for crescente aqui, então a derivada é positiva. Tá? A derivada dessa função.
Aí vamos olhar do outro lado, né? Se a derivada for positiva, eu fiz essa análise da direita para a esquerda. Da direita para a esquerda. Se a função for crescente, esse aqui é maior do que esse, eu tenho positivo sobre positivo, então a derivada é positiva. Olha, é sutil, viu, gente? Se a função for crescente, a derivada é positiva, porque eu vou ter positivo sobre positivo. Vou agora olhar para o outro lado. Se a derivada for positiva, o que acontece se a derivada for positiva? Se a derivada for positiva, aqui embaixo é positivo, tá? Então, quem vai dizer o sinal aqui da coisa é quem está em cima. Então, se aqui é positivo, isso aqui tem que ter o mesmo sinal disso daqui. Então, necessariamente, o que tem aqui em cima tem que ser positivo também. Por quê? Positivo dividido por positivo dá positivo. Então, se o que está aqui em cima é positivo, esse é maior do que esse, então a função é crescente. É um pouquinho diferente, viu? Entendeu, né? Então, se a derivada for positiva, a função vai ser crescente. Então, você tem o caminho de ida e de volta. Então, aqui a gente tem um se, somente se. Então, se a derivada for positiva, a função será crescente nesse intervalo. Tá? Da mesma forma aqui, se a função for crescente, a derivada vai ser positiva. Então, você tem uma equivalência aqui, indo e voltando. Então, esta é a nossa primeira definição. E isso está o nosso teorema aqui. Teorema que diz que é o seguinte: seja f uma função contínua no intervalo AB, fechado, e derivável no intervalo aberto, AB. Se derivada for positiva para todo x nesse intervalo, então a função f será crescente neste intervalo fechado. Se a derivada for positiva, a função vai ser crescente. Vamos olhar agora o outro caso. Vamos olhar agora o caso da função decrescente, tá? Então, ao invés de ser crescente, agora ela vai ser decrescente, tá? Então, agora eu vou analisar o caso de uma função decrescente. Então, aqui vai ser o meu x1, aqui vai ser o meu x2. Então, eu tenho agora uma função decrescente aqui, tá? Vamos pegar esses... Esse aqui está dentro do domínio AB. De novo, eu estou pegando um x2 maior do que o x1, que é positivo. Aí, olha só. Primeiro, se a função for decrescente. Se a função for decrescente, f de x2 é menor do que f de x1. Esse aqui é menor do que esse. Se ele é menor, isso aqui é negativo. Um número menor menos um número maior, negativo. Negativo dividido por positivo dá negativo. Então, derivada negativa. Então, se a função for decrescente, ela vai ter derivada negativa. Mesma coisa. Agora, a gente sabe que a derivada é negativa. Sabemos que a derivada é negativa. Se a derivada é negativa, isso aqui tudinho tem que ser negativo. Se isso aqui tudinho é negativo, eu estou dividido por algo positivo. Então, menos com mais dá menos. Então, para que isso aqui seja negativo, aqui em cima tem que ser negativo, para ficar menos com mais negativo. Se o que está aqui em cima é negativo, então esse é menor do que esse. Então, nós temos uma função decrescente. Tá bom? É o caminho inverso. Então, se a função for decrescente, negativo, positivo, a derivada é negativa. Se a derivada for negativa, então necessariamente o que tem aqui tem que ser negativo. Então a função é decrescente, tá? E agora vem aqui o segundo ponto. Então, se a derivada for negativa para todo x nesse intervalo, a função f será decrescente neste intervalo. Legal, né? Pronto. Esta vem a aplicação da derivada nas funções crescentes e decrescentes. Eu vou fazer aqui agora, vou fazer exemplos dessas aplicações. Eu vou trazer o exemplo da reta. Muito bem. Então, eu tenho y igual a ax mais b. Tá bom? Nós aprendemos lá no colégio, lá na geometria, né, geometria analítica, que essa reta aqui,
uma reta crescente se o coeficiente angular for positivo. Aprendemos assim, né? Se o coeficiente angular for positivo. Realmente, olha só. Isso aqui é a nossa função f. Quanto que é a derivada? Derivada de ax vai dar a. Olha que legal. Então, se o a for positivo, a derivada é positiva. Então, a função é crescente. Então, se a positivo, vou fazer até aqui, ó. Tá? Se a for positivo, nós vamos ter uma retazinha crescente. Porque a derivada é positiva. Se o a for negativo, nós vamos ter uma retazinha decrescente. O coeficiente angular não é a derivada? Olha, o coeficiente angular é a derivada da função, não é verdade? Então, se o a for negativo, retinha decrescente. Legal, né? Vamos agora olhar para uma parábola. O exemplo lá da nossa parábolazinha. F de x igual a x quadrado. Né? Nós vimos essa daqui. Olha só. Quanto que é a minha derivada? A derivada vai ser 2x. Que legal. Se o x for negativo, 2 vezes o número negativo dá negativo. Se o x for positivo, 2 vezes o número positivo dá positivo. Então, se o x for negativo, a função é decrescente. Se o x for positivo, a função é crescente. Foi o que nós vimos. Não é verdade? Então, eu pego aqui minha parábolazinha. X quadrado. Se o x for negativo, aqui é negativo. 2 vezes o número negativo. Negativo, decrescente. Se o x for positivo, 2 vezes o número positivo dá positivo, crescente. Bacana, né? Eu vou deixar como exercício, tá? Para que vocês analisem, usando derivada, tá? As funções exponencial e a função logarítmica. Tá? Ln de x. Para vocês fazerem esses dois exemplos, tá? Fica como exercício. Aí eu vou pegar um exemplozinho de uma função cúbica, tá? Como é que vai ficar a nossa derivada? Nossa derivada vai ficar 3x2 menos 12. Esse aqui é bacana porque dá pra gente fatorar. Coloco o 3 em evidência, ele vai ficar x2 menos 4. 3 vezes 4, 12. Diferença de quadrados aqui, fica 3, x mais 2, x menos 2, tá? E aí, veja só. Aqui dá 0 em menos 2 e aqui dá 0 em 2. Então, eu tenho que analisar o que tem à direita e à esquerda de onde dá 0 aqui. Então, eu vou ter que olhar. Se aqui dá 0 em menos 2, então eu vou olhar para x menor do que menos 2. Vou pegar x entre menos 2 e 2 e depois x maior do que 2, tá? Lá na parábola, lembra aqui, ó, a derivada 2x. Quando é que isso aqui dá 0? Isso aqui dá 0 em 0. Então, eu vou ter que olhar a esquerda de 0 e a direita de 0. Então, eu olhei negativo, positivo. Mesma coisa aqui, tá? Menos 2, 2. Então, eu tenho que olhar nesses intervalos aqui. Vamos mostrar aqui. Aqui está o 0, aqui vai estar o 2 e aqui vai estar o menos 2. Beleza. Vamos lá. Para x menor do que menos 2, nesse intervalo, eu vou pegar um númerozinho bem aqui, ó. Vou pegar um número bem aqui, tá? Esse pedaço aqui vai dar positivo ou vai dar negativo? Eu pego isso aqui tudinho, mais esse daqui vai sobrar pedaço negativo. Então, isso aqui é negativo. Esse menos esse, número menor do que menos 2, menos esse daqui, vai dar negativo também. Então, negativo com negativo dá positivo. Então, nesse pedaço aqui, f' de x é positivo. Então, nesse intervalo até aqui, ela é crescente.
tá bom? Ela vai ser crescente. Entre menos 2 e 2, eu vou pegar um pontinho aqui dentro qualquer. Aqui dentro, agora esse aqui, tá? Esse aqui. Quando eu pegar esse número mais esse, vai dar positivo. Isso aqui é positivo. Vou pegar esse, tá? Menos esse daqui. Quando eu pegar esse daqui menos esse, vai ficar negativo. Então, eu tenho positivo com negativo, dá negativo. Então, nesse intervalo de menos 2 até 2, f' de x é negativo. Então, ela é decrescente. Pega um número maior do que 2. Pega um número maior do que 2. Um número maior do que 2 mais 2, positivo. Um número maior do que 2 menos 2, positivo. Positivo com positivo, positivo. Então, ela é crescente nesse intervalo aqui. Tá? Peguei um exemplozinho bem capcioso, né? Bem interessante. Vamos olhar para o gráfico dela? Vou fazer só um esboço desse gráfico aqui. X e Y, né? As coisas aqui estão acontecendo em menos 2 e 2. Então, eu vou colocar aqui menos 2, eu vou colocar aqui 2. Olha só como a gente vai conseguir fazer esse gráfico, viu? Em menos 2, tá? Em x igual a menos 2, essa derivada aqui dá 0, tá? Então, ela vai ser crescente para cá. Então, ela vem, cresce, 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 parou. Aí ela é decrescente. Decresce, 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 parou. Porque deu 0, né? Quando dá 0, para. Aí depois ela é crescente e cresce de novo. Então, essa função ela faz isso aqui, ó. Só um esboço. Chegou aqui, desce. Não, desculpa, ela não passa pelo 0, né? 0 vai passar em menos 5. Então, deixa eu passar aqui assim. Vem pra cá e sobe. Tá? Então, ela faz uma coisa mais ou menos assim. Tá? Interessante. Então, aqui, ó, crescente, derivada, decrescente, crescente. Né? Aí, só para finalizar, vamos pensar em inclinação da reta tangente? Vamos pensar em inclinação da reta tangente. Já estou pensando nela. Qualquer pontinho aqui, a reta tangente é uma reta crescente. Olha só. Onde está a minha reta tangente aqui? Crescente. Daqui para cá, que a função é decrescente, você pega a reta tangente, vai dar uma retinha decrescente aqui, ó. Inclinação negativa. Aqui a função é crescente, então a minha reta tangente ela vai ser crescente também. Tem inclinação positiva. Então você vê que está tudo conectado, né? Tudo conectado. O coeficiente angular da reta tangente é positivo. Função decrescente, coeficiente angular da reta tangente, negativo. Função crescente, coeficiente angular da reta tangente, positivo. Então essa função aqui ela é monótona, ela é monotonicamente crescente, de menos infinito até menos 2. De menos 2 até 2 é monotonicamente decrescente. De 2 até infinito ela é monotonicamente crescente. Tá bom? Você vê que os conceitos são todos conectados. Eu acho isso muito legal, tá? Então, pessoal, tá bom por esse vídeo, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu fiz um apelo geométrico bem grande, fui bem devagarzinho, definindo função crescente, crescente. E nós vamos chegar a derivar dessa daqui e vamos fazer conta, tá? Então, ó, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam aqui no canal, deixa um like nesse vídeo, vamos compartilhar, vamos divulgar o conhecimento. O conhecimento é livre e ele salva. Bons estudos para vocês e até o próximo vídeo.